Bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu aluno do Projeto Rumo à Posse, a mentoria da aprovação Professor Barbosa, para mais uma aula aqui da nossa mentoria. Hoje, continuando nossa saga de aulas de raciocínio lógico, né? Aula número 3, equivalência lógica. Para essa aula é importante que façam silêncio, é importante que você já tenham estudado a aula número 1 e a aula número 2, né? Que a gente viu conceito de proposição e também a negação. Vamos lá. Vamos começar nosso estudo sobre conceito de equivalência lógica. Vem comigo, gente. Ó, tá aqui nosso conteúdo programático de raciocínio lógico, né? Tá bem aqui, ó. Propriedades em relação à equivalência lógica, né? Equivalência lógica aqui em cima também. Então, assim, é um tópico muito cobrado nos concursos. Eu gosto muito de pegar essa ordem, que é a ordem mais fácil de você entender. Porque quando tá o edital aqui, ele bota muita informação. Mas eu sei a ordem correta de estudar. Vamos lá. Vamos começar. Primeiramente, pessoal, vamos entender o que é uma equivalência, pessoal. Como o nome já diz, equivalência vem de algo que é equivalente a alguma coisa, ou seja, algo que é igual, entendeu? Como nós estamos aqui no mundo da lógica, pessoal, lembra de uma proposição? Uma posição P, né? Deixa eu mudar aqui o pincel, tá muito fininho. Tá, mas... Vamos lá. Observa. Uma proposição P, ela pode se atribuir, a gente liga aí o microfone, por favor. Vamos lá. Na posição P, pessoal, a gente viu lá na aula de negação, e também pelo princípio da lógica, que ela pode ser verdadeira, ou ela pode ser o quê? Falsa, não é verdade? Vem comigo. Quando eu nego uma proposição, esse valor lógico, ele é trocado. Se era verdade aqui na primeira, ela vira falsa quando eu nego. Se era falso, na proposição era falsa, se eu negar ela, ela vira verdade. Então, a negação, ela troca o valor lógico de verdade. Ó, vou mudar aqui o pincel para vocês verem. Ó. De verdade para virar falso. E se ela fosse falsa, a proposição, quando eu negasse ela, ela virava uma verdade. Entendeu? Troca o valor lógico. Já a equivalência, não. A equivalência, por mais que você mude a frase, altere ela, ela vai continuar tendo o mesmo valor lógico. Entendeu? Ó, ela vai ser equivalente. Ou seja, se ela é verdadeira, ela vai continuar sendo verdadeira. Se ela era falsa, ela vai continuar sendo falsa. Então, a equivalência não troca o valor lógico. Se a frase é verdadeira, tu faz a equivalência dela, altera ela, muda o sentido dela, mas ela continua sendo verdadeira. Entendeu? A equivalência não troca o valor lógico, ao contrário da negação. Tranquilo? Esse é o primeiro conceito da equivalência. Fica mais fácil de entender quando a gente for para a aula das tabelas verdade. Na próxima aula. Calma, entendeu? Que a gente vai referir às tabelas, a gente vai ver realmente que se alterando a ordem da frase, mudando o sentido da frase, realmente não altera o valor lógico da tabela verdade. Tranquilo? Então, hoje a gente vai aprender só as principais regras de equivalência e fazer muita questão. Tranquilo? Então, vem para cá. A equivalência em si, pessoal, que é cobrada nos concursos, só tem dois casos. Esse é o bom da equivalência. Existem alguns casos específicos, mas não é cobrado. Então, 95% dos casos é só isso aqui, ó. O caso 1 e o caso 2. E todos eles envolvem o nosso se então. Conectivo se então. Então, já anota aí, ó. Equivalência tem tudo a ver com se então. Beleza? Então, vamos lá. Qual é o primeiro caso? O primeiro caso, pessoal, é tu pegar uma frase, uma proposição que tem o se então, e tu vai fazer uma equivalência com o próprio se então. Ou seja, tu vai trocar o se então pelo próprio se então. Não é nem trocar, né, pessoal? Tu vai manter o se então e alterar a frase. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é tu trocar o se então pelo conectivo ou. Entendeu? E a volta também vale. Tu pode pegar uma frase que tem o ou, uma proposição que tem o ou, e tu vai trocar ela pelo se então. O que tu vai, tu volta. Entendeu? Lembra da negação, que a gente viu as trocas do e pelo ou, do ou pelo e?
Beleza. Ali é negação. Aqui é equivalência. Então vamos devagarzinho de novo. Tem dois casos só. Eu trocar o sim então pelo próprio sim então e alterar a frase, que é chamada de contrapositiva. Já eu mostro o exemplo. E o segundo caso é trocar o sim então pelo ou trocar o ou pelo sim então. Dá no mesmo. Viu, gente? Pegou essa informação aí? Anotaram aí? É só isso por enquanto. Beleza? Tranquilo. Vamos de novo, mais uma vez, bem didático. Então vai ter dois casos que eu vou fazer equivalência, essa questão me pedir. Trocar o sim então pelo próprio sim então é o primeiro caso. Tem uma regrinha. E o segundo caso é trocar o sim então pelo conectivo ou. Ou, né, lógico, né? Ou seria ou fazer a volta, pegar um conectivo ou e fazer a equivalência dele pelo sim então. Pronto. É só isso aqui, gente. Aí tu resolve milhares de questões de concurso público. Tranquilo? Então vamos lá. Tira a print da tela aí, vamos para frente. Olha aqui, gente, ó. Aqui tem um exemplo da equivalência do sim então, usando os dois casos, ó. Vamos lá. Vem para cá, deixa eu dar um zoom aqui, ó, para vocês verem melhor. Vamos lá. Observa. Aqui tem a nossa frase, né? Nossa proposição, ó. Olha aqui, ó. Vou dar aqui o pincelzinho amarelo. Vamos lá. Se estudo, então passo. Essa é a nossa frase. Se estudo, então passo. Conectivo se então. Estudo é a primeira parte, nosso P, né, gente? Passo, que vem após o conectivo, é o meu Q. E entre elas tem o conectivo sim então. Lembra da simbologia da aula passada? Beleza. Se estudo, então passo. Vamos lá. Como é que eu faço a equivalência disso, pessoal? Primeira possibilidade é a chamada contrapositiva. Tu vai inverter a ordem das posições. Se o P tá aqui, ó, o passo vem na segunda parte, ele vem para frente. E o estudo vai lá para parte de trás. Eu troco a ordem da frase e nego as duas. Então, resumindo, inverte. Olha aqui, ó. P, sim, então, Q. Como é que é a resposta da equivalência? Eu inverti a ordem, né? Quem tá atrás vai para frente, quem tá na frente vai para trás. E eu inverto negando as duas partes. Então, eu vou negar o P e vou negar o Q. Olha como isso fica, ó. Se estudo, então passo, vou inverter. Repete o sim, então, ele não mexe com ele. O que eu falei? Sim, então pelo sim, então. Não troca o conectivo. O que eu vou mexer aqui é só na ordem. Então, boto passo, eu vou inverter, botar na frente, né? E vou negar. Passo, negando, não passo. Estudo, que era o primeiro, foi para trás. Estudo, nego o estudo, não estudo. Mas ficou a frase: se não passo, então não estudo. Observa aqui, ó, como realmente faz sentido a lógica, ó. Se estudo, eu passo, não é verdade? Se eu estudei para o concurso, eu passo para o concurso. Isso é verdade. Vamos ver se eu não estudar e eu não passar, também é verdade. Olha, se eu não passei no concurso, é porque eu não estudei. Também é verdade. Tá vendo como mudou a frase, mas não perdeu o valor lógico? Ó, se estudo, então passa, é verdade. Se eu não passo, é porque eu não estudei. Também é verdade, né? Porque aqui tem a regra, ó. Se eu estudo, eu passo. Se eu não passo, por que eu não passei? É porque eu não estudei. Também é verdade. Tá vendo como faz sentido no mundo da lógica? E mesmo assim, continua sendo verdade, mesmo eu alterando a frase e negando e mudando a ordem, continua sendo verdade ainda? Esse é o conceito da lógica aqui, ó, da equivalência. Então, a primeira regra é essa. Se então pelo sim então é inverter a ordem da frase, né, e negar as duas partes. Tranquilo, gente? Olha aqui a simbologia. Pego o sim então, e a sua equivalência é eu inverter a ordem. O Q na segunda parte vem para frente, o P a primeira parte vem para trás. E ela vem negada. É isso, pessoal. Lembrando, se a frase já tiver um não, eu tenho que negar também. Não é porque a frase já vem com um não, que ela já vem negada, pessoal. Cuidado com isso aí também. Tranquilo? Deu para entender essa parte aí? Legal, né? Agora, como é que seria essa frase aqui, ó, utilizando
a segunda possibilidade, que é pegar o se então, que já tem aqui na frase, na proposição, trocar pelo ou. É isso, pessoal? Ó. Pego o se então e vou trocar pelo ou. Essa é a segunda possibilidade de fazer equivalência. E aí a regra aqui, gente, ó, é a regra do Neymar. Olha. Neymar. Por que Neymar? Nega a primeira, mar de mantém. Né de negar, mar de mantém. Ou seja, eu vou pegar a frase que tinha antes, se estudo então passo, vou tirar o se então. Vou trocar pelo ou, né, pessoal? Ó, aí, ó, vou negar a primeira, estudo, não estudo. É a negação da proposição P. A proposição P não era estudo, a negação dela é não estudo. Troca o se então pelo ou, olha aqui, ó, troca o se então pelo ou e mantém a primeira. Não era passo? Continua passo. Entendeu? Não estudo ou passo. Entendeu, pessoal? Não estuda ou passa. Verdade. Né, pessoal? Também continua sendo verdade. Então, ó, a segunda possibilidade, a dica de concurseiro, o nosso macetezinho, né? Regra do Neymar. Não confunda com mané. Lembra do mané da negação? Ali é outro caso. Na negação é mané. Na equivalência é Neymar. No caso de trocar o se então pelo ou, né, pessoal? Tem aquela frase, sentou o Neymar. Tipo assim, ó. Sentou, né? Neymar. Quer dizer o quê? Troca o se então, né? Troca o se então pelo ou. Sentou. Troca o se então pelo ou. Aí nega a primeira, mantém a segunda. Cara, concurseiro inventa cada coisa, né? Sentou o Neymar. Troca o se então pelo ou, nega a primeira, mantém a segunda. É aqui a regra, pessoal. Tranquilo? Então, com isso aqui, a gente vai resolver diversas questões de concurso público. A primeira é o se então pelo se então. Qual é a regrinha? Inverte a ordem da frase e nega as duas partes. A segunda possibilidade é trocar o se então pelo ou. E aí a regra é a regra do Neymar. Nega a primeira parte e mantém a segunda. E troca o se então pelo ou. Entendeu? E o inverso também é válido. Se a frase viesse com ou, a sua equivalência é trocar o ou pelo se então. E é a mesma regra do Neymar. Tranquilo? Beleza até aqui? Sim ou não, gente? Vamos lá. Posso continuar? Tá legal? Pessoal, confirma aí, gente. Tá tudo ok? Deu para entender? Tá complicado? Olha lá. Não, a Vera Fischer é lá nas tabelas verdade. Calma, né? Agora não. Vamos lá. Beleza? Tranquilo. Passei os dois casos de equivalência, agora vamos praticar. Entendeu, gente? Vamos lá. Vem para cá. Deixa eu ligar aqui o ar-condicionado. Está esquentando. Vamos lá. Então, como eu falei, gente, ó. Olha aqui, ó, a explicaçãozinha aqui, ó. O primeiro caso era contrapositiva. Trocar os, ó, é o se então pelo próprio se então. Inverte a ordem e nega tudo. Devemos negar duas partes e depois inverter as posições das posições obtidas. Tranquilo. É? Primeira parte. A segunda, o segundo caso, é igual eu falei, é o caso do sentou Neymar, né? Troca o se então pelo ou, nega a primeira e mantém a segunda intacta, né? Regra para se escrever se então com o ou, né? Ou vice-versa. Troca o ou pelo se então. Nega a primeira, troca o se então pelo ou troca o ou pelo se então e mantém a segunda parte. Foi isso que eu expliquei agora há pouco. Com essas duas regrinhas aí, a gente vai fazer diversas questões. Vamos lá. Beleza, professor, entendi. Vamos lá? Olha aqui, ó. Aqui foi questões feitas por nós aqui, ó. Vamos lá, dá um zoom aqui legal. Vamos lá. Olha aqui, ó. Para cada proposição a seguir, escreva uma proposição equivalente. Vamos lá. Olha aqui a nossa frase. Neste sábado, vou ao teatro ou ao cinema. Opa. Primeira coisa, olha para o conectivo. Conectivo ou. Ele quer a sua equivalência, ou seja, trocar o ou pelo se então. É a segunda possibilidade. Trocar o ou pelo se então. Qual é a regra?
regra do Neymar. Ó, vamos lá. Regra do Neymar. Vamos lá. Regra do Neymar. Ou seja, nega a primeira. Então vamos lá. Qual seria aqui a sua equivalência? Vamos lá. Nega a primeira. Neste sábado, vou ao teatro. Essa parte aqui, ó, do nesse sábado, vou ao teatro, é o nosso P, né, gente? Ó. Vou ao cinema é a nossa segunda parte. É o nosso Q. Então vamos lá. Ó. O que eu vou falar? Vou falar que neste sábado, ó, neste sábado, vou escrever aqui, ó. Neste sábado, se eu vou ao teatro, eu falo o quê? Vou negar. Este sábado, não vou ao teatro. Não é verdade? Outra coisa, tem que colocar o sim então, né, gente? Ó, então, se neste sábado, ó, não, se neste sábado não vou ao teatro, né? Então vou ao cinema. É verdade? Vamos lá. Ó. Troco o ou pelo sim, então. O se fica na primeira parte e o então fica no meio. Tranquilo? Aí eu nego a primeira e mantenho a segunda. Neste sábado eu vou ao teatro. Se neste sábado não vou ao teatro, neguei, então eu vou ao cinema. Pronto. Essa aqui é a equivalência dessa primeira proposição. Neymar nega a primeira, mantém a segunda e troca o ou pelo sim, então. Vamos fazer aqui mais uma, ó. Letra B, bem devagarzinho. Vamos copiando aí também, pessoal. Mário é engenheiro, primeira parte. Vamos lá. Ou Ana não é dentista. Vamos lá. Qual é a regrinha? Troca o ou pelo sim, então. Regra do Neymar. Nega a primeira. Eu falo o quê? Que Mário não é engenheiro. Mário é engenheiro, Mário não é engenheiro. Aí eu boto sim, então. Se Mário não é engenheiro, aí eu boto agora um então agora. Se Mário não é engenheiro, então, aí agora eu vou manter a segunda. Não vou mexer aqui, ó. Ana não é dentista. Cuidado, viu, pessoal? Não é porque tem um não aqui que a frase está negada. Esse não aqui já vem da preposição que. Beleza? Então, de novo. Mário é engenheiro ou Ana não é dentista. Equivalência. Troca o ou pelo sim, então. Né? E nega a primeira, mantém a segunda. Se Mário não é engenheiro, porque Mário é engenheiro, eu falo que Mário não é. Então, Ana não é dentista. Porque não é dentista é o que está aqui, ó. Eu não mexi na segunda parte pela regra do Neymar. Tranquilo? Simples, né, gente? É bem simples isso aqui. É só não confundir com negação. Porque a negação tem suas regras, equivalência tem outra. Vamos fazer mais uma. Vamos lá. Na mão, ó. De novo. João não é professor. Isso aqui é a primeira parte. João não é professor, é o nosso P. Vamos lá. Ou Ana é médica. Ana é médica, é a nossa segunda parte, é o nosso Q. Então aqui é o P e aqui é o nosso Q. Vem comigo. Conectivo ou, troca pelo se então. Qual é a regra? Nega a primeira, mantém a segunda. Aí eu boto, ó, se José não é professor, eu vou negar isso. Se ele não é professor, eu falo o quê? Que ele é professor. Ele é professor, né? José não é professor, a negação é que ele é professor. Então, vamos lá pro então agora. Então, aí eu mantenho a segunda, né, pessoal? Ana, ela é médica. Tá vendo a frase? Isso é equivalência, gente. Trocar o ou pelo sim, então. Nega a primeira, mantém a segunda. Beleza? Estamos devagarzinho, bem tranquilo. Se você essa é a sua primeira vez, não se assuste. Tá bem tranquilo. Vamos lá. A moça que está falando que a transmissão tá ruim.
Para vocês, está tudo ok? Estão ouvindo a frase? Estão ouvindo minha voz bacana? Porque ao vivo é assim, gente, ao vivo sempre tem esses BO. Se tiver ruim, pessoal, sai da live e entra de novo. Porque às vezes é o teu celular, é a tua internet, é o teu aplicativo, entendeu? Então vai lá. Beleza. Então, vamos continuar aqui. Vamos lá, rapidinho. Opa, calma aí, gente. Vamos lá. Quarta proposição aqui, vamos lá. Paulo não é rico. Paulo não é rico é a minha primeira parte. Conectivo ou não gosta de viajar. Segunda parte. Vamos fazer a sua equivalência. De novo, tem o ou, troca pelo sim, então. Só tem essa regra aí. E a regra do Neymar. Nega a primeira, mantém a segunda. Vamos lá, ó. Troco, tiro o ou, né? Boto o sim, então. Então fica se Paulo. Agora observa. Não é rico, nega isso, é rico. Então, Paulo é rico. Paulo é rico. Então, que já tem um sim na frente, né? Então. E aí, não gosta de viajar, eu tenho que manter, né, gente? Então, bota aí. Não gosta de viajar. Cara chato, né, gente? O cara é rico e não gosta de viajar. Poxa, que sacanagem. Vamos lá. Se Paulo é rico, então não gosta de viajar. É a sua equivalência, viu, gente? Ó, neguei a primeira e mantive a segunda. Parece muito com a regra do Mané, né? Só que o Mané é o contrário. Tu mantém a primeira e nega a segunda. Aqui não, aqui é a regra do Neymar. Nega a primeira e mantém a segunda. A banca, pessoal, tem essa maldade, viu? Ela vai colocar as mesmas opções. A negação da equivalência. Então tem que ter muita prática e atenção para não errar isso na prova. Vamos lá. Certinho? Vamos fazer aqui mais uma agora? Olha aqui, ó. Se Ana é alta, então eu sou inteligente. Vamos fazer as duas possibilidades aqui, ó. Viu? Ó? Eu posso fazer sim então pelo sim então e sim então pelo ou. Vamos lá. Ó, Ana é alta, é o meu P. Eu sou inteligente, é a segunda parte, é o quê? Bora lá. Bora fazer aqui a primeira possibilidade. E a segunda também. A primeira é o sim então pelo sim então. Qual é a regrinha? Inverte negando, né? Então vamos lá. Ó. Fica o seguinte. Se eu não sou, né, gente? Ó, se eu sou inteligente, desculpa, se eu sou gigante, eu falei, foi inteligente, ó. Se eu não sou gigante, ó, então Ana não é alta. Não é, não é alta. Pronto. Por que eu fiz aqui, ó? Eu fiz o sintão pelo sintão. Qual é a regra? Inverte e nega tudo. Então, ó, sou gigante, que era a segunda parte, virou a primeira. Aí eu vou negando. Se eu não sou, né? Se eu não. Ah, botou aqui o sou, botou o verbo ser, né? Se eu não sou gigante, aí a primeira parte vira a segunda, só que tem que negar. Então, Ana é alta, fica Ana não é alta. Viu, gente? Essa aqui que é a equivalência do sintão pelo sintão. Beleza? Qual seria agora a resposta do sintão pelo ou? Mesma coisa, regra do Neymar. Queria como? Tira o sintão, né? Então fica assim, ó. Neymar nega a primeira. Então fica Ana não é alta, porque a frase é alta, né? Não é alta. É? Aí tu mete agora um ou aqui, ó. Troca o sintão pelo ou. Ana não é alta ou eu sou um gigante. Misturei aqui letra de forma com letra maiúscula. Letra pequena com letra maiúscula. Mas tá bom. É porque eu não sei fazer o G, pessoal. Eu nunca aprendi a fazer um G. Acho que é assim que faz um G, né? Tipo, não sei. Eu penso assim, falo assim igual um 6. Mas tá bom. Vamos lá. Ana não é alta. Neguei a primeira. Eu sou um gigante. Eu sou um gigante. E troquei o sim, então, pelo ou. Tranquilo? Legal até aqui? Bacana? Aprenderam equivalência? Estamos bem, não estamos?
Beleza. Agora que eu já entendi, a gente vai lá fazer agora questões de concurso. Tranquilo? Vamos lá? Vem comigo. Vamos lá. Ah, não. Cadê aqui a página 11. Vamos lá. E agora eu peguei aqui umas questões de concurso, né? Que tem um gabarito. Assim, eu posso estar escrevendo a resposta ou eu posso estar usando as minhas sabedorias para mim já eliminar no gabarito e já achar a resposta. É isso que você tem que aprender, pessoal. Não é sair copiando a frase de novo, não. Seja rápido. Se tu já sabe a regra, tu vai lá no gabarito e vê, opa, essa aqui não inverteu, essa aqui não negou a primeira. Aí tu já elimina, já corre pro abraço. Vamos lá. Vamos devagarzinho. Questão número 1, né? Da nossa ISB Concursos, professor João Barbosa, método de aprovação. Essa aqui foi minha. Vamos lá. Uma afirmação equivalente. Olha aqui a frase. Se o imposto foi pago, então o empresário está sem dívida. A pergunta é, uma afirmação equivalente. Vamos lá. Primeiramente, bora observar aqui, ó. Aqui eu tenho uma frase com sim, então. Então, eu tenho dois caminhos, né, gente? Ó, o primeiro caminho é o sim, então, pelo sim, então, né? Fazer equivalente pelo sim, então. Não é isso? Ou trocar o sim, então, pelo ou. Não é isso? Dois caminhos. Sim, então, pelo sim, então, inverte e nega tudo. Sim, então, pelo ou, é o quê? Neymar. Vamos lá. Se é equivalência, pessoal, ou tem sim, então, ou tem ou. Letra B, o cara meteu um E aqui, ó. Olha para te confundir. Entendeu? Olha a malandragem da banca. Essa aqui tá errada. Entendeu? Não tem equivalência com E. Já elimina ela aqui. Já vou eliminar a B de primeira. Vamos lá. E aí aqui eu tenho o quê, ó? Na letra A, eu tenho o ou. Na letra C, tem o ou. E na D, tem o ou. Ou seja, ele está indo para o caminho da segunda possibilidade, que é usar a regra do Neymar. Então vamos lá, ó. Aí fica fácil, pessoal. Se o imposto foi pago, eu vou procurar o quê? A negação da primeira. Ó. Neymar. Se o imposto foi pago, eu tenho que tirar o sim, então. Colocar um ou aqui, né, pessoal? E o imposto foi pago? O imposto não foi pago. Então, ó, letra D, o imposto foi pago. Já está errada, porque ele não negou a primeira. Tranquilo? Vamos lá. Letra A, o imposto foi pago. Está igualzinho o começo aqui da frase. Então, a letra A também está errada, porque ele não negou. Já elimina essa aqui também. Vamos lá, professor. E aí ficou a letra C. O imposto não foi pago. É o gabarito. Sabe por quê? Porque ele negou a primeira, trocou pelo outro aqui, ó. O imposto não foi pago. É a negação do P. O imposto foi pago, o imposto não foi pago. Tá aqui, ó. E aí, ele vai manter a segunda. O empresário está sem dívida. O empresário está sem dívida. Aqui é o nosso Q, certinho. E aqui é a negação do P. Gabarito, letra C. Tá vendo? Olha que dica de ouro. Entendeu, pessoal? Tu ganha muito tempo em equivalência. Sabendo a regra, tu não precisa estar copiando de novo a questão, falando, entendeu? Tu olha pro gabarito. Opa, eu tenho que saber que vai negar a primeira. Aí tu vai lá caçar. Opa, essa aqui não negou, tá errada. Essa aqui negou, pode ser ela. Entendeu? Por que a B é interessante eu falar aqui da B, pessoal? Olha aqui, ó. Ó, o imposto não foi pago e o empresário está sem dívida. Tá vendo? Ele fez tudo certinho, ó. Ele negou a primeira e manteve a segunda na B. Só que ele trocou o sim então pelo E. E aí, gente, trocar o sim então pelo E não é equivalência. Entendeu? Não é equivalência. A equivalência é trocar pelo ou. Aí muita gente confunde, porque lembra da negação. Que a negação, sim, tu troca o sim então pelo E. E aí a regra do Neymar, é a regra do Mané. Então, cuidado, viu, gente? Prestem bastante atenção nessas coisas. Tranquilo? Então, a B não, a questão número 1, gabarito, letra C. Vamos para a próxima? Vamos lá. Boa noite. Professor Ismael. Oi, quer tirar uma dúvida? Pode falar. Sim, é porque eu consegui entrar agora. E gostaria de saber esse material, claro, todos o senhor vai deixar disponível lá no Drive para a gente, mas essas atividades, no finalzinho, tem o gabarito para que a gente possa tentar resolver sozinho e depois verificar, né? Tem. Tá, Lá joia. no grupo eu mandei uma lista de questões. Vocês não viram não lá no grupo? Eu Sim, mandei uma eu lista de vi. questões. Vi. Certinho.
Beleza, então, viu? Obrigada. Tranquilo, gente. Nada. Então, vamos lá. Então, questão 1 já foi, né, gente? Vamos para a próxima. Lembrando, gente, que essa aula é gravada, você pode reassistir ela, esse material também está no Drive, sem estar respondido, você pode estar respondendo lá tranquilamente. Vamos lá. Questão de número 2, mais uma aqui da nossa mentoria. Vamos lá. Vem comigo. Olha aqui a frase. A Lua é um satélite natural, primeira parte. Ou Saturno não é o maior planeta. Então, vamos lá. A Lua é um satélite, isso aqui é o nosso P, conectivo ou Saturno não é o maior planeta, é o nosso Q, a segunda parte. O que eu quero agora é a equivalência disso. Ou seja, a equivalência do ou por quem? Pelo sim, então. Só existe equivalência do ou pelo sim, então. E qual é a regra, gente? Regra do Neymar. Eu vou negar a primeira parte, trocar pelo sim, então, e vou manter a segunda. Vamos lá. Sem olhar para o gabarito, bora fazer na raça. Então, vou fazer o seguinte. Vou trocar o ou pelo sim, então, lá vai eu. Se a Lua, tem que negar, se a Lua não é um satélite, vou dar aqui satélite assim, ó, sat, né? Então, aí, ó, mantenha a segunda. Saturno, né? Saturno não é o maior planeta. Tá aqui. Pronto. Se a Lua não é um satélite, então Saturno não é o maior planeta. Aí vamos lá, bora caçar lá no gabarito, ó. Observa. Letra A, ele trocou o ou pelo e, tá errado. Letra B, ele trocou de novo pelo e, tá errado. Nem precisa mexer nela. Letra C, se a Lua não é um satélite, começou bem. É a negação do P. Trocou pelo sim, então, tá correto. E aí, Saturno não é o maior planeta. Gabarito, letra C. Tá correto. Viu, gente? Ó, esse é o nosso gabarito. Aqui ele meteu um se, somente se. Nem chega a ser isso. Né? E aqui, ó, na letra E, ele inverteu, ele colocou o sim, então, né? Tá, foi bem. Só que ele fez o quê? Ele não negou. Ó, ele só colocou o sim, então, no lugar do O. Ó. A Lua é um satélite, que é o P. Ele colocou o sim, então, tá correto. E repetiu a segunda. Olha que a diferença, ó. Ele botou o P, não negou, e colocou o Q, não mexeu com ele. Só que não negou aqui, ó. Por isso que a letra está errada. A letra A, pessoal, olha o que ele fez aqui, ó. Na letra A, ele colocou, aqui é o P, colocou o conectivo E e colocou o Q. Não mexeu em nada. Trocou pelo conectivo errado. Na B, ele negou a primeira, colocou o E e negou a segunda. Saturno não é, ele colocou que Saturno é. Só que não é essa a regra, viu, gente? Olha como isso é interessante, pessoal. Observar os conceitos da negação e a regra da equivalência. Tranquilo? Então, ó, antes de fazer aqui toda a frase escrita, eu já poderia já olhar no gabarito, ó, exemplo, ó, se é equivalência do ou pelo sim, então, é só observar a alternativa que tem um não aqui, ó. A Lua é um satélite? A Lua não é. Olha lá, ó, a Lua é, tá errado. A Lua não é. Podia ser, mas ele botou aqui um E. Tá errado. A Lua não é, nosso gabarito. A Lua é, tá errado. A Lua é, tá errado. Porque eu tava caçando o quê? A Lua não é. Entendeu? Só de eu caçar a Lua não é aqui no gabarito, eu já tinha achado a resposta há muito tempo. Se eu falo equivalência, é muito mais fácil que negação. Porque a maioria das vezes é só usar o Neymar. Negou a primeira. Se fez isso, tá no rumo. Se não fez isso, já tá errado. Olha como essas questões ficam fáceis, né, gente? Vamos para a próxima. Vamos lá. Vamos lá. Terceira, gente, ó. Vamos lá. Terceira. Se o time jogou bem, então foi campeão. Gente, quando você pegar esse material, tenta fazer em casa no caderninho,
na mão mesmo, aprendendo, fazer as regrinhas da equivalência, né? Aqui eu vou ensinar para vocês já os macetes, ó. Vamos lá. Se o time jogou bem, vamos lá, vem comigo. O time jogou bem, é o meu P. Aqui é o sim, então, né? Foi campeão, é a minha segunda parte. É o meu Q. Já olha para cá, ó. Ele quer o quê? A equivalência. Opa. E aí, como é que é sim, então? Ou pode ser a equivalência do sim, então, pelo sim, então, ou do sim, então, pelo ou. Então, aqui, ó, nesse tipo de questão aqui, ó, eu tenho duas possibilidades. A do sim, então, pelo sim, então, tem que ficar de olho nisso. E a do sim, então, pelo ou. Vamos lá. Vem comigo. Primeira coisa. Letra A. Conectivo E, ó, já elimina. Entendeu? Letra E. Se e somente se. Nem cheguei a falar sobre ele. Tá eliminado. Então, ou vai ser a letra B ou C, porque tem um conectivo ou, que é a segunda possibilidade, ou vai ser a letra D, porque tem um conectivo sim, então. Beleza. Vamos começar logo pela que tem um sim, então. Né? Qual é a regra do sim, então, gente? Inverter e negar. Então, ó, tem que vir assim, ó. Foi campeão, vai vir como? Não foi campeão. Ó, se o time não jogou bem, opa, ele negou a primeira, mas não inverteu. Olha que a lógica aqui, ó. A letra I está errada. Por quê? Tinha que vir assim, ó. Se não foi campeão, então o time não jogou bem. Vamos copiar aqui, ó. Ó, primeira possibilidade, ó, é inverter negando. Então bota se foi campeão, eu falo o quê? Se não foi campeão. É? Se não foi campeão, aqui é um M, desculpa. Se não foi campeão, é a frase. Se não foi campeão, porque é o inverso negando. Então, vamos lá. O time jogou bem? Não jogou bem. Não jogou bem. Isso era para ser a resposta se fosse pelo sintão, pelo sintão. Inverter a ordem e negar tudo. Ele não inverteu, né? Ele apenas negou as duas partes, mas ele não inverteu, ó. Aqui, continua, aqui é a negação do P e aqui é a negação do Q. O que eu quero é a negação do Q, se então negação do P. Eu quero inverter a frase. Ele não fez isso, ele não inverteu. Então tá errado a letra D. Já elimina ela, elimina E, elimina A. Beleza, professor, entendi. Agora, se a segunda possibilidade está descartada, então ele usou a regra do Neymar. Entendeu? Qual é a regra do Neymar? Negar a primeira e manter a segunda. Procura lá, gente. Ó. O time jogou bem, o time não jogou bem. Pronto. O time não jogou, o time não jogou. Opa, tá bem. Pode ser a letra B, a letra C, ó. Ele negou aqui o P e negou aqui o P. Agora vamos pro final. Presta atenção, gente, ó. Ele negou a primeira. Tá correto aqui, ó. Até aqui tá correto, ó. Ele negou a primeira. O que vai dizer agora a resposta é o final. Ele não pode negar a segunda. Não foi campeão. Opa, a letra B negou a segunda. Tá errado. O gabarito é a letra C. Por que a letra C, gente? Porque ele negou a primeira, o time não jogou bem, o time jogou bem. Não jogou bem, negou. Foi campeão. E trocou pelo ou. Gabarito, letra C. Tá vendo? Como é simples, pessoal? Questão assim, tu tem que fazer as duas possibilidades e analisar uma a uma. Aqui eu percebi que a primeira possibilidade não estava aqui, que ele não fez como é que fala, a regra corretamente, e aí ele usou a segunda possibilidade, que é trocar o sim então pelo ou, e aí é o Neymar. Nega a primeira e aqui mantém a segunda. Professor, então nesse sentido, todo momento que vir o sim então, eu tenho que analisar se cabe esse então negando. Deixa eu ver. Isso. E se não der certo, eu parto para esse outro. Como é que é? Vamos lá. O outro. Eu entendi a tua pergunta. É o seguinte: quando tu tiver uma pergunta dessa aqui, que vier com sim então, tu corre no gabarito. Aí tu vai observar se no gabarito tem sim então ou só tem ou. Entendeu? Se tiver os dois, aí tu tem que fazer os dois casos para ver qual que tá correto. Entendi. Se tiver só ou, então tu vai usar a regra do Neymar. Se tiver só assim, então, conta positiva. Mas se tiver os dois, aí tu tem que fazer os dois. E ver qual dos dois está corretamente, entendeu?
Tem Ok. banca que é fraca, ela acaba colocando os dois certos. Aí tem recurso, entendeu? Mas sempre, se for uma banca boa, só vai ter uma correta. Ou vai ser pelo sim, não, ou vai ser pelo ou. Não dá para ter os dois, não. Entendeu? Ok. Mas tem que fazer os dois. Vamos lá. Beleza? Gabarito, letra C, porque ele negou a primeira e manteve a segunda parte. Regra do Neymar. Vamos lá. Mais uma. Vamos lá, gente, ó. Vem comigo. Marcos é juiz de direito. Primeira parte. Ou André ganhou o processo. Vamos lá. Primeira parte é Marcos é juiz, é meu P. Conectivo ou André ganhou o processo, é o meu Q. Certinho? Vamos lá. Agora ele quer o quê? Ele quer a equivalência. Vamos caçar a sua equivalência lógica aqui, ó. Pelo gabarito. Só usando a regra do gabarito. Vamos lá. Ó, letra A tem sim, então. Então ele usou a primeira possibilidade. Não, é a única que tem, né, gente? Letra B, usou o E, já elimina. Não tem E em equivalência. Letra C, se e somente se. Já está errado também. Letra D tem o se então. Pode ser possibilidade de resposta. E a letra E, ele colocou o ou de novo, gente, ó. A equivalência do ou é do ou pelo se então. Ah, desculpa, pelo se então. É do ou pelo se então, né, gente? Olha aqui, escrevi errado. Então, o ou sempre vai fazer a equivalência com o se então, né, gente? Sempre. Se então. O ou pelo se então. Vamos lá. Então, a letra E está errada porque ele não alterou, né? Manteve o ou de novo. Está errado aqui também, ó. Olha aí, ó. Só pela regrinha, eu tenho dois casos agora. Pode ser a letra A e pode ser a letra B. Qual que vai me dizer a resposta, pessoal? É só o... Ó, se então pelo se então, a regra é o seguinte. Procura aquela que inverteu. Entendeu? Se inverteu a ordem, tá correto. Então, ó, observa aqui, ó, ganhou o processo, André ganhou o processo, é a nossa segunda parte. Tem que começar com o André ganhou o processo. Entendeu? Olha aí, ó. Não, desculpa, eu tô confuso. Desculpa, gente, desculpa. Não vai inverter aqui a ordem, desculpa, gente. Aqui não é centão pelo centão. Até eu tô me confundindo agora, desculpa, acontece. Aqui, gente, é a regra do Neymar, pessoal, desculpa. Aqui é a regra do Neymar. Eu tô querendo inverter a ordem, não. Neymar. Ou seja, é aquela que negar primeiro. Ó, Marcos é juiz de direito. Então tem que ser o quê? Marcos não é juiz de direito. Vamos lá. Ó, Marcos não é juiz de direito. Letra D, Marcos não é juiz de direito. Opa, então até aqui as duas estão corretas. Marcos não é juiz de direito, Marcos não é juiz de direito. Por quê? Negou a primeira. Tá correto. Vamos para a segunda agora parte. Ganhou o processo. Agora vai fazer o quê? Ele vai manter essa fase. André ganhou o processo. Letra A, André ganhou o processo. Opa, ele manteve. Tá aqui nosso gabarito. Por que não é a D, professor? Olha aqui para D, ó. André não ganhou o processo. Ou seja, ele negou a segunda parte, onde não era para negar. Tá errado a letra D, ó. Viu? Gabarito. Letra A. Tranquilo? Vamos aqui para fazer aqui, ó. Marcos é juiz de direito. Vou falar aqui Marcos não é juiz. Aí eu boto sim então, né, gente? Toco pro sim então. Então, e aí eu falo, André ganhou, né, que é um G, né? Ganhou o processo. Tranquilo, pessoal? Essa é a regra. Regra do Neymar. Então, assim, fazendo várias questões, tu vai pegando esses macetes. Poxa, então é o que nega a primeira e mantém a segunda. Aí tu vai correr lá, opa, ele negou a primeira. Tá empatando ainda, empatado. Bora desempatar agora. É aquela que mantém a segunda. Ele negou a segunda, a que manteve. Então, gabarito, letra E. Pessoal, me dá bem rapidinho aí o feedback. Tá tudo ok agora? Tranquilo? Como é que tá aí o raciocínio? Tá indo bem? Estão entendendo isso aqui? Que isso aqui é ouro, pessoal. Tem que cair em prova demais. Vamos lá, Tá mais um. ótimo, professor. Show. Então bora. Obrigado aí. Quem vai pagar a pizza hoje, gente? Bora fazer o Pix aí, Pix solidário.
Vamos lá, gente. Vamos mais uma aqui. A vítima fez o boletim de ocorrência ou o acidente foi grave. Então, vamos lá. Primeira parte é o meu P aqui. Aqui conectivo ou e aqui é meu Q. A pergunta é qual é a equivalência disso. Pronto. Vamos lá de novo. Primeira coisa, olha para o gabarito. O ou só tem equivalência pelo se então. Então, o ou só troca pelo se então. Né? E a regra é a do Neymar. Nega a primeira, mantém a segunda. Beleza, professor. Então, já vou eliminar a letra C, porque ele meteu aqui um se, somente se. Vou eliminar a letra E, porque ele botou um E aqui, não pode, tem que ser sim, então. E vou eliminar a letra... A resposta é a letra D. Porque ele botou um ou de novo. E tem que trocar pelo sim, então. Então, ó, só sabendo a regra da troca, tu já sabe o gabarito sem nem fazer conta. Mas vamos fazer. Tá vendo, gente? Olha que loucura. Vou pagar aqui de novo aqui, ó. Vou pagar aqui, vocês viram. Ó, observa, ó. Se é uma equivalência que tem o ou, eu tenho que trocar o conectivo pelo sim, então, e fazer a regra do Neymar. Vamos pro gabarito. Até o ventilador para mim. Ei, gente, calma aí, desliga o microfone, por favor. Essa aula é gravada. Vamos lá, gente, vamos lá. Vem comigo. De novo. Observa. Tem que trocar o ou pelo sim, então. Isso é regra. E aí, na letra A, ele não trocou, manteve o mesmo conectivo, tá errado. Na letra B, ele colocou pelo E, não tem E na equivalência. Na letra C, ele colocou outro conectivo que não tem nada a ver com a história. Só sobrou a letra B. Por quê? Olha aqui, ó. A vítima fez o boletim de ocorrência. Tira o ou, coloca o sim então aqui na frase, né? Coloca aqui o sim então. E vou negar a primeira. A vítima não fez o boletim de ocorrência. Se a vítima não fez o boletim de ocorrência, então o acidente foi grave. Então o acidente foi grave. Certinho. Negou a primeira, né? Aqui a negação do P, botou o sim então e manteve a segunda do Q. Certinho, gente? Fácil, né, essa questão? Vamos para frente? Vamos fazer mais uma? Vamos lá. Mais uma agora. Olha aí, ó. Prefeitura de Salvador, banca FGV. Olha como é fácil isso aqui, ó. Olha a frase. Se um sapo é verde, então não come minhoca. Vamos lá. Sapo é verde é o meu P. Não come minhoca é a minha segunda parte. Vem comigo. E aí, ó. Vamos lá. Silêncio rapidinho, pessoal, para não perder o raciocínio. Vamos lá, Acho que não tá aparecendo. Vamos lá, certinho? Beleza? Vamos lá. Olha para a frase aqui, gente, ó. Devagarzinho. Sapo é verde é a minha primeira parte, P. Não come minhoca é meu Q. Olha que já tem um não aqui, ó. E aí ele quer equivalência. E aí, ó, tu vai no gabarito, tem sim, então, né? E tem ou. Ou seja, eu tenho que aplicar os dois casos. Eu tenho que aplicar o primeiro caso, que é o sim, então, pelo sim, então, que é inverter e negar tudo, ou usar a regra do Neymar, que é trocar o sim, então, pelo ou, né, gente? Trocar pelo ou, e aí a regra é o Neymar. Né? Aqui é inverter, né, pessoal? Inverter a ordem e negar tudo, né? E a segunda do Neymar. Vamos lá. Primeiramente, eu tenho muito sim, então, aqui, ó. Bora ver se realmente ele inverteu. Gente, para me descobrir se está certo pelo sim, então, eu tenho que inverter a frase e negar. Ou seja, tem que começar com minhoca. E como vai começar com minhoca, tem que inverter negando. Se come minhoca, se não come minhoca, começa como? Não come minhoca. Não come minhoca. Então, vamos lá, ó. Se o sapo come minhoca, opa, tá indo bem. Letra C, o sapo não come minhoca. Tá errado, porque não inverteu negando, né? Letra C, o sapo não é verde. Opa, o sapo é verde. O que ele fez aqui na C foi só repetir a frase negando. O sapo, a parte verde, tem que vir lá para trás. Tá errado. Aqui ele só negou, mas não inverteu. Tá errado a letra C.
Vamos lá. E aí, vamos ver se a letra A faz sentido. Vamos lá. O sapo não come minhoca. Ó, se o sapo não come minhoca, que é a negação do não come minhoca, o sapo não é verde. Então, não é verde. Então, gabarito, letra A, já foi. Por quê, gente? Vamos lá, vamos devagarzinho. Pra você entender. A primeira possibilidade, gente, é eu inverter negando. Então, vamos lá. Ó. Repete o sim, então. Não come minhoca. Eu vou falar o quê? Que o sapo come minhoca. O sapo come minhoca. É a primeira parte. Aí eu coloco o então. O sapo é verde. Eu vou ter que colocar o quê? O contrário. O sapo não é verde. Lembrando que aqui eu estou omitindo o sujeito da oração. Tudo bem, mas faz sentido. Se o sapo come minhoca, então não é verde. Eu neguei e inverti. Tá aqui, ó. Se o sapo come minhoca, então não é verde. Tá certo, letra A. Professor, e o segundo caso do Neymar, do ou? Bora ver aqui o segundo caso, ó. Como é que seria pelo segundo caso? Eu vou trocar o então pelo ou e vou negar a primeira e manter a segunda. Vamos lá, ó. Um sapo, né? Um sapo é verde. Eu falo o quê? Que não é verde. O sapo não é verde. Ou, aí vou manter a primeira. Não come minhoca. Vou repetir. Não come minhoca. Tranquilo? Essa seria a resposta se fosse pela regra do Neymar. Por que que não é o gabarito? Vamos lá, ó. Tem que ser um sapo não é verde. Ó, um sapo é verde. Ele apenas repetiu, mas não negou a primeira. Tá errado, a letra D. Tá vendo? E repetiu também a segunda. Se ele tivesse negado aqui, ó, tava correto. Mas ele não negou, pela regra do Neymar, tá errado a letra D. Vamos lá. Um sapo não é verde. Ele negou a primeira. Um sapo não é verde. Só que aí, ó, ele negou a segunda também, ó. Olha lá, ó. Não come minhoca. Ele botou o quê? Come minhoca. Por isso que tá errado a letra E. Porque ele negou a segunda parte. Tranquilo? A D tá errada porque ele não negou a primeira. Já a letra E, ele negou a primeira, só que ele errou porque ele negou a segunda. E não era para negar, era para manter. E aí tá errado também a letra D. Viu, gente? É só fazer essa análise de uma a uma. O gabarito é a letra A, né? Porque ele usou a contrapositiva. Ele inverteu a ordem e negou as duas partes. Comenta aí se você gabaritou essa questão. Vamos lá. Vamos para mais uma? Vamos lá, mais uma. Vamos lá agora. FGV 2019, Prefeitura Angra dos Reis. Vamos lá. Olha para a frase. João gosta de goiabada. Primeira parte, meu P. Vamos lá. Então, se João gosta de goiabada, então gosta de abacate. Aqui é meu Q. Eu gosto de goiabada. E gosto também de abacate. Que legal. Então vamos lá. Desculpa, goiaba, né? Não é goiabada não. Se João gosta de goiaba, então gosta de abacate. Essa é a minha frase. Certinho? E ele quer a equivalência. Olha para cá, ó. Vamos pro gabarito. Tem o ou? Tudo bem. Tem sim, então? Tudo bem. Tem sim, então? Tudo bem. Tem um E aqui, ó. Tá errado. Aí elimina. E tem um O aqui, ó. Então tem que fazer as duas, pessoal. Viu, gente? Como tem as duas possibilidades, eu tenho que fazer as duas para saber qual que tá certa. Se é pelo Essa daí, professor, ela é mais chatinha quando aparecer, então, que tem que analisar as duas possibilidades. Exatamente, isso mesmo, pessoal. Tem que fazer as duas. Só que tu pode já ser rápido. Um exemplo. Vai fazer o sim, então, pelo sim, então, é aquela que inverteu e negou. Vamos lá, ó, observa. Vamos começar primeiro pelo sim, então, pelo sim, então. Qual é a regra? O final, que é gosta de abacate, tem que vir como não gosta de abacate no começo. Viu, gente? Tem que vir não gosta de abacate. Ó, João não gosta de goiaba. Tá errado. Não, desculpa. Vamos fazer aqui a letra B, a letra C. Vamos lá, primeiro logo. Vem comigo. Tem que começar com não gosta de abacate, que é o final, vai vir para frente negando. Então, ó, João não gosta de goiaba. Ele negou, mas não inverteu. Tá errado a letra B.
Não é isso, pessoal? Tem que vir, não gosta de abacate. Quem está atrás vai vir na frente na conta positiva. Está eliminado. A letra B. João gosta de abacate. Opa, ele inverteu a ordem, mas não negou. Faltou o não aqui, ó. Tá errado. A letra C. Então, já descarta a primeira possibilidade, que é a conta positiva. Inverter negando. Não foi ela. Vamos para o Neymar agora. A primeira possibilidade está errada. Vamos para o segundo caso, que é o Neymar. Que é manter a primeira e negar a segunda. Ou seja, tira o sim, então, coloca o ou e vamos colocar um não aqui no começo. Ó. João não gosta. Letra A, João não gosta. Tá indo bem. Letra D, João gosta, João gosta. Tá eliminado já as questões. Gabarito, letra A. Tá vendo? Ó? Quando eu vou pro ou, fica mais fácil. Por quê? Tem que negar a primeira, por causa da regra do Neymar. E aí, ó, vou pagar aqui de novo que você vê certinho, ó. Eu tava na dúvida entre a letra A, D e E. E aí, regra do Neymar, tem que negar a primeira. João gosta de goiaba, João não gosta de goiaba. E aí, ó, letra D, né? Já tinha sido eliminada por causa do E, desculpa. E a letra E, ele não negou. Ó, gosta de goiaba. Tá igualzinho aqui, ó. Tinha que vir não gosta. Aí elimina, gabarito, letra A. Por quê? Ele botou João não gosta de goiaba, é a negação do P. Trocou pelo ou e gosta de abacate. Ele botou aqui gosta de abacate. Tá certinho. Gabarito, letra A. Agora, pessoal, faz uma reflexão. Não está ficando mais fácil agora? Depois que a gente já pegou a manha do conceito e já fez alguns exemplos, não fica fácil só no olho, tu já consegue acertar a questão? Lógico que eu falo assim no olho, porque eu já tenho anos e anos de experiência com isso aqui. Mas para você que está começando agora, vai treinando. A gente pega uma frase aí, ó. Você, tu pode chegar em casa assim, ó. Cria assim uma frase assim, ó. Se eu como batata frita, então eu gosto de gordura. Cria uma frase qualquer e fica treinando a sua equivalência, a sua negação, entendeu? Para tu acertar. Aí tu cria outra frase. Se Maria está grávida, então Ismael será pai. Cria a frase, entendeu? Aí tu vai assim, vai criando as frases aí, entendeu? Se Ismael é engenheiro, então é Uber. Aí tu vai, fica treinando as frases, faz a sua equivalência. Que é, professor? Aquela da batata foi bem interessante. Pois é, cria uma frase qualquer com sim, então, e fica treinando as suas equivalências. Pronto. Vai pegando a manha, entendeu? Então vamos lá. Gabarito, letra A, né, gente? Usou a regra do Neymar. Vamos para frente, vamos fazer mais uma. Questão número 8, ó. FCC, Fundação Carlos Chaves, que faz muito concurso de tribunal. Olha como é fácil, pessoal. Se faço karatê, então sei me defender. Faço karatê é o meu P, sei me defender é o meu Q. Vamos lá. Se então, se então, se então, se então, se então. Ou seja, só tem um caminho aqui. Ele usou a primeira possibilidade, que é inverter negando. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar a parte sei me defender na frente e colocar faço karatê atrás. E vou negar a primeira e negar a segunda. Então, vamos lá. Ó. Sei me defender, eu vou caçar não sei me defender. Né, pessoal? Ó, não faço karatê, não tá certo. Ele negou, mas não inverteu. Sei me defender, ele só inverteu, mas não negou. Não sei me defender, tá no rumo. Não sei me defender. É a segunda parte negada. Então, faço karatê, não faço karatê. Gabarito, letra C, já foi. Entendeu? Vamos embora eliminar as outras. Não sei me defender, tá no rumo. Mas aí, ó, ele inverteu, mas não negou, ó. Faço karatê, faço karatê. Faltou a negação na segunda parte. Tá errada. Faço karatê, ele nem inverteu. E aí, ele só negou a segunda. Viu, gente? Ó, ele não inverteu. Manteve a primeira e negou só a segunda. E não inverteu. Tranquilo, gente? Legal, né? Ó. Então, proposição com P. Se então que a sua equivalência é negar invertido, manter o se então e negar a primeira. Né? Inverte a ordem. Quem está na frente vai para trás, negando. Quem está atrás vai para frente, negando. E aí,
tu acerta a questão, né, gente? Ó. É? Tranquilo? Faz sentido, gente? Faz, né? Vamos lá, vamos fazer mais uma. Terminando a aula já, pessoal. Tá acabando a aula. Aí vocês vão fazer muitas questões lá nosso simulado da mentoria. Vamos lá. Questão de número 9. Essa aqui é legal. Essa aqui é bonita. Vamos lá. Ó. De novo, técnico judiciário. TRT, viu, pessoal? Tribunal Regional do Trabalho. Pessoal, concurso de tribunal é difícil. Não é nada, pessoal. Sabendo as questões, acerta tudo. Vamos lá. Se o veículo ultrapassar os 50 km por hora, então seu motorista será multado. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Colocar só na parte do P. O veículo ultrapassará os 50 km por hora, então seu motorista será multado. Primeira parte aqui é o P. Segunda parte aqui é o Q. A questão pediu equivalência. Gente, cuidado. Mas uma dica aqui, ó. A questão vai perguntar se é equivalência ou negação. Não vai sair fazendo equivalência ou negação. Não, então, leia o comando com atenção. Se ela pedir negação, usa as regras da negação. Se ela pedir equivalência, usa as regras da equivalência. Beleza? Tranquilo, vamos lá. Se o veículo ultrapassar 50 km, então seu motorista será multado. Ele quer equivalência. Vamos lá. Vamos para o gabarito. Tem sim, então, primeira possibilidade. Tem ou, segunda possibilidade. Conectivo E, epa, tá fora. Se então, né? E aqui, ó, nem tem o se aqui na frente, aqui, ó. Tá tudo errado aqui, a letra B, ó. Não tem conectivo na letra E, ó. Então tá errado. Professor. Oi. Repete para mim, por gentileza, quando suscita a questão, a regra da equivalência e a outra, como é que é? A regra da? Negação. Ah, sim. A negação não foi a aula 2? Sim. Agora que é a aula 3 da equivalência. Não confunda. Uhum. A questão, a banca no concurso vai falar assim, eu quero a equivalência, eu quero a negação. Aí tu fica atento, entendeu? Se for negação, é aquelas regrinhas que a gente aprendeu na aula 2. Se for equivalência, é da aula 3. Beleza. Vamos lá. Tranquilo, já eliminei a letra B e a letra E, porque não tá no rumo, né, gente? Ó. Se é com sim, então, eu tenho duas possibilidades. A primeira é pelo próprio sim, então, e a segunda é pelo ou, que é o caso do Neymar. Aqui é pelo sim, então, e aqui é pelo ou. Aqui é o símbolo deles. Vamos lá. Primeiramente, bora fazer a análise pelo sim, então. Qual seria a regra do sim, então, gente? Seria eu inverter a ordem negando, né? Eu manter o sim, então, quem está atrás vem para frente, e quem está na frente vem para trás, e a gente nega tudo, né? Essa é a possibilidade. Então, vamos lá. Então, pelo sim, então, tem que começar com quem? O motorista não será multado. Tem que vir assim, né, gente? Ó, tem que vir se o motorista não foi, não será, não seria, depende do verbo, né, do tempo verbal, né? Aula de português, tá chegando aí, gente. Vamos lá. Então, vem comigo. Começa sempre com o motorista não será multado, porque é a negação do quê? Então, letra A, o motorista não foi multado. Opa, tá no rumo. Vamos aqui para a letra D. O motorista foi multado, então ele não negou, ó. Ele não negou, né? Colocou a frase no presente, né? Vamos lá, então tá errado aqui, ó. Porque ele não negou a segunda parte. Ele inverteu, mas não negou. Então a letra D tá eliminada. Vamos para a letra A. Se o motorista não foi multado, perfeito. Ele negou a primeira, negou a segunda. Ó, agora tem que fazer o quê? O veículo ultrapassou os 50, tem que falar o quê? Que o veículo não ultrapassou. Seria a negação do P. Seu veículo ultrapassou. Cadê o não daqui, ó? Tá errado também. Entendeu? Porque ele não negou a segunda parte. Tem que inverter negando tudo, as duas partes. Não negou aqui a segunda parte, então já descarta também a letra A. Sobrou quem, gente? Sobrou apenas a letra C, não foi, ó? A E foi eliminada porque não tinha conectivo. A letra B, conectivo, estava o E. A D, ele não negou a primeira. E a A, ele não negou a segunda. Sobrou apenas a letra C, gabarito. E qual foi a regra que ele usou? Ele usou a regra do Neymar. Vamos lá? Qual é a regra do Neymar, gente? Negar a primeira, trocar pelo ou e manter a segunda. Vamos lá. Então, ele vai falar o seguinte. Ele vai tirar o sim, então,
né? Ele vai tirar o se então da frase, vai colocar um ou. E vai falar o seguinte: o veículo não ultrapassou e o motorista será multado. Ele vai só negar só a primeira. Vamos lá. Ó. O veículo não ultrapassou, tá perfeito, ele negou a primeira parte, trocou pelo ou aqui, ó, e seu motorista será multado, seu motorista é multado. Mesmo sentido, pessoal. O tempo verbal aqui não importa, viu, gente? Será no futuro e é no presente, o que importa é que ele usou a regra de negar a primeira e manter a segunda, viu? Usou a regra do Neymar. 9. Certinho? Gabarito, letra C. Show? E aí, gente? Conseguiram gabaritar também? Conseguiram, né? Vamos para a próxima. E agora, gente, a questão mais bonita dessa aula, gente. Ó, que questão bonita, gente. Vamos lá. Essa aqui sim é aquela questão que te elimina, que separa os homens dos meninos ou as meninas das mulheres, né? Separa. Porque essa questão aqui é top. Vamos lá. Ela é bem grandona, né? Vem comigo. Se a inflação não cair ou o preço do óleo diesel aumentar, olha que interessante, pessoal. A primeira parte, gente, ó, é uma preposição composta. Olha que interessante, ó. Eu tenho um conectivo dentro de uma parte de um conectivo. Ó, se então na frase toda, e no P eu tenho, né, a parte P1 e a parte P2, ó. Eu tenho aqui, ó, um conectivo aqui. Olha que interessante isso. Então, o preço das passagens será ajustado. Olha que questão legal, gente, ó. E aí, como é que ela parece ser grande e com 3 conectivas, tem um sim então aqui fora e um ou aqui dentro da primeira parte do sim então. Parece assim te assustar. Mas olha como fica simples isso aqui, gente, ó. Olha pro gabarito. Eu tenho aqui sim então e eu tenho aqui, ó, sim então, sim então, sim então, sim então e sim então. Ou seja, ele está usando a contrapositiva. Eu vou trocar o sim então, né, gente? Pelo próprio sim então. E qual é a regra? Inverte e nega tudo. Então, ó, quando for sim então pelo sim então, tu vai lá pro final da frase. O que fala no final da frase, gente? O preço das passagens de ônibus será reajustado. E aí, o meu gabarito é aquela alternativa que começa com o preço das passagens. Eu tenho que inverter a ordem. E, lógico, tem que vir negando. Então, tem que ser o preço das passagens não será reajustado. De novo. A dica é, olha para o final e tem que vir no começo. Tem que vir o gabarito com o preço das passagens. E, lógico, tem que vir negado. Então, o preço das passagens de ônibus não será reajustado? O preço das passagens de ônibus será reajustado? Tem que falar o seguinte, que o preço das passagens não será reajustado. Vamos lá, ó. Letra A inflação cair. Opa, não inverteu. Tá errado, letra A. Letra B, a inflação cair. Tá errado de novo, por quê? Tem que vir com preço na frente, tem que inverter a ordem. Entendeu? Beleza, já eliminei a A e a B. Ficou a C, a D e a E. Vamos lá. Agora tem que vir com preço. E tem que vir com um não aqui, ó. Letra C. O preço das passagens foi reajustado. Cadê o não aqui, ó? Não veio. Não veio com o não, ó. Faltou o não aqui, ó. Então, letra C tá errada porque não veio com o não, ó. Tinha que ser o preço das passagens não foi reajustado. Ficou entre a D e a E agora. Vamos lá. Para observar. O preço das passagens, o preço das passagens. Tá correto. Veio com o inverso. Tem que vir com não. Não foi reajustado, não foi reajustado. Até agora tá indo bem. Agora pro desempate. O desempate agora é a primeira parte que vier negada. E agora que vem o bui dessa questão. Olha aí, ó. Sabe por quê, gente? Sabe por que agora a questão fica agora muito bonita? Porque a segunda parte é uma proposição composta. Olha aí, ó. A inflação não cair ou o preço do óleo diesel aumentar. A letra D, professor.
Presta atenção. Presta atenção. Na primeira parte aqui, ó, eu tenho um ou. Como é que eu nego o ou, gente? A primeira parte não tem que vir negando? Sim ou não? Não tem que vir negando? Sim. E aí, como é que eu nego uma proposição que tem um ou? Quem lembra? É trocar o ou pelo e. Não é isso, pessoal? A negação do ou não é trocar ele pelo e? Tranquilo? Sim ou não? Presta atenção, ó. Porque a parte aqui do P, que é a parte 1 da frase, ela é a inflação não cair ou o preço do óleo diesel aumentar. E aí, ó, dentro dessa frase aqui tem um ou. E se eu for negar ela toda e tem um ou, quando eu nego o ou, ele troca pelo e. E aí, ó, eu já elimino a letra D porque ele não trocou o conectivo. Tá errado. E a E tá certa porque ele trocou o conectivo. É isso, ó. A inflação, ó. Aí fica como, ó, a negação do ou não é trocar pelo e negar duas partes. Então fica a inflação não cair, a inflação cai. Troca pelo e, o preço do óleo diesel aumenta, o preço não aumenta. Olha lá, ó, certinho, ó. Observa. A inflação cairá, terá caído ou cairá, né? O sentido é o mesmo, né? Troca pelo e aí a frase final. O preço do óleo diesel aumenta, o preço do óleo diesel não aumenta. Gabarito, letra E. Assim, essa questão aqui, ela é mais bem trabalhada, né? Porque tem é uma proposição composta dentro de uma composta, né? É legal isso, né? E aí o gabarito é a letra E. De novo, a gente eliminou a letra A e a letra B porque não inverteu, porque a gente sacou que tudo tinha assim então era inverter negando. Eliminou a A e eliminou a B. A gente eliminou a C porque ele inverteu, mas não negou. Tranquilo? E aí ficou entre a D e a E. E aí, a primeira parte tá ok, ele inverteu, negou as duas, tá correto, né? E aí fomos pro desempate. O desempate era a frase: a inflação não cair ou o preço do óleo diesel aumentar. Essa parte aqui tem um ou. E se eu nego uma coisa que tem o ou, eu tenho que trocar pelo e. E aí, ele não trocou o ou aqui, eliminei ela. E aí o gabarito é a letra E, porque ele trocou o e e negou as duas partes. Tranquilo, gente? Olha que questãozinha show de bola, muito bem elaborada dessa banca aqui, gente. Não é à toa, né, que é Secretaria da Fazenda, né, um dos maiores cargos que tem, né, gente, de maior salário. É lógico que tinha que ser uma questão mais bem trabalhada. Não é isso, gente? E aí, gente? Chegamos no fim, né, gente? Foi 10 questões aí de concurso, né? Gostaram dessa aula de equivalência? É legal, né? Deixa eu ver aqui. Ah, não, aqui é outra coisa. Aqui seria a explicação dessa questão, mas já expliquei, né? E aí, já o gabarito dos nossos exercícios. E aí, muito obrigado. Certinho, gente? Então vamos lá, vamos encerrar aqui a nossa aula aqui de hoje, né? De equivalência. Aí lembrando, gente, ó, equivalência é só dois casos. Sim, então, pelo sim, então, ou sim, então, pelo ou. Vamos fazer aqui rapidinho aqui o nosso resumo, rapidinho, né? Para ir embora. Vamos lá. Aqui, ó. É isso aqui, gente, ó. Ó. Sim, então, pelo sim, então, inverte, nega tudo. Ou é sim, então, pelo ou pelo sim, então, e aí a regra do Neymar, né, gente, ó, nega a primeira e mantém a segunda, entendeu? E se a questão vier com as duas, tu tem que fazer os dois casos e analisar qual que obedeceu a regra corretamente. No começo parece difícil, mas se tu assistir essa aula 2, 3 vezes e refazer as questões, tu domina isso aqui tranquilamente, gente, ó. Beleza? Certinho? Eu vou encerrar aqui a gravação, né, para ficar salva a nossa aula, e a gente vai para o debate agora com os alunos. Tranquilo? Não sai da live, gente. Então, gente, muito obrigado pela aula número 3 aqui de equivalência. Agora você vai lá para a aula número 4 de diagramas lógicos, que está aqui do lado do nosso drive da mentoria. Beleza, gente? Fui. Valeu!